Queridos, nós vamos então hoje dar continuidade, né, à série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós queríamos então hoje começar fazendo um panorama, irmãos. Um panorama, não é um relato panorâmico, melhor dizendo, da relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Depois de termos então caminhado pelos 3 últimos capítulos, que trouxe de forma incisiva, não é, algo sobre uma problemática daquela igreja, que era a divisão que havia dentro dela, o partidarismo, não é, a tolerância a todo tipo de comportamentos de imoralidade sexual tolerado dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo hoje, aqui na nossa sequência, né, hoje no capítulo 4, nós vamos concluir então esta sessão da primeira parte desta primeira carta, que é do capítulo 1 ao capítulo 4. Mas, panoramicamente, irmãos, nós precisamos compreender que Paulo, ele foi alguém separado por Deus no caminho de Damasco. Nós conhecemos a história, não é? Então, no caminho de Damasco, houve ali um encontro de Jesus com Paulo, até então Saulo, e ali houve uma modificação na trajetória daquele homem, e aquele encontro de fato foi algo extraordinário na vida dele. Paulo então também foi separado especificamente na igreja de Antioquia junto com Barnabé. Os irmãos também conhecem essa história, pois o Espírito de Deus disse: separai a Paulo e a Barnabé, pois eles terão uma missão e eu quero que eles sejam separados. Paulo então, ele demonstrou, irmãos, um profundo envolvimento com a plantação de igrejas. Várias igrejas, inclusive a igreja de Corinto, foi uma igreja que ele plantou, não é? Então, dentre tantas elas, a igreja de Corinto toma então o protagonismo da nossa série de mensagens que nós estamos ministrando aqui aos domingos. Anos após deixar a igreja, ou seja, ele passou 3 anos na plantação da igreja, né? E aí ele sai para outra missão. Então, após esses anos, Paulo se depara então com um relatório negativo daquela igreja, não é? A igreja que ele agora recebe esse relatório de pessoas da casa de Cloe, traz de forma triste para ele alguns relatos de problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e ele precisava então ficar sabendo de tudo aquilo, e de forma corajosa ele resolve agora se envolver profundamente, de forma zelosa, mas de forma firme com aquela igreja, a fim de que, qual o seu objetivo? Fazer com que a igreja voltasse para os caminhos do Senhor e abandonassem então tudo aquilo que era desafio. Como um pastor zeloso que se apresentava ali, o apóstolo Paulo se depara em reconduzir esta igreja do orgulho que aquela igreja estava vivendo, da distância da palavra que aquela igreja começou agora a vivenciar, e da sua incredulidade por parte de alguns, né, dos caminhos então que deixaram os caminhos retos do Senhor para aquela igreja. Observe, irmãos, que diante disso, o apóstolo Paulo, ele fala que aquela igreja, ele trata ela como uma igreja carnal. No capítulo 3, nós falamos sobre isso. E qual é o perigo de uma igreja carnal? É cair nas garras do diabo. E o que de fato nós podemos concluir, né, na sua fala, que diante da sua carnalidade, havia também um parâmetro de imaturidade naquela igreja, falado também no capítulo 3, que nós já passamos por ele. Qual o perigo disso? É acabar vivendo uma igreja com infantilidades, né, com meninices, que vivenciadas ali naquela igreja causavam muitos problemas. E, por fim, irmãos, era uma igreja que não se praticava os ensinos do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versos do 1 a 5, aquilo que o apóstolo Paulo pregou, ensinou, foi abandonado, e o perigo disto é que a igreja não crescia espiritualmente por falta de uma vivência fundamental dos ensinos que o apóstolo Paulo, então, ele ensinou e deixou ali como uma prática para aquela igreja. Irmãos, a desunião daquela igreja é de fato algo prejudicial para a obra do Senhor, e o apóstolo Paulo via tudo isso, sabia de tudo isso, tinha amplo entendimento acerca das dificuldades que ocasionariam na obstaculação do progresso da obra de Deus através da igreja de Corinto. A igreja então, via de regra, ela é assolada então por males que vinham de fora, mas que também males que
eram oriundos das pessoas que faziam parte justamente de dentro da igreja, com tantos comportamentos maléficos, né, que surgem então de forma incontestável como sendo um fruto triste, não espiritual, mas um fruto da própria carnalidade, da natureza caída, não é, do homem. Daí, irmãos, nós observamos uma igreja com essas características: divisão, rebeldia, arrogância, incredulidade, uma igreja muito religiosa, que vivia uma religiosidade muito distante daquilo que deveria ser, pois eles tinham um culto, mas era um culto reprovado por Deus, totalmente errado, totalmente fora das motivações verdadeiras e legítimas de uma igreja, né, que serve ao Senhor Jesus. Havia de fato a rejeição aos primeiros fundamentos plantados pelo apóstolo Paulo ali naquela igreja, e insistentemente, queridos, viviam nesta prática, né, desabonada pela palavra, práticas pecaminosas, e que faziam vista grossa e até desconsideravam teologicamente que Cristo de fato havia ressuscitado. Eram problemas, irmãos, que haviam naquela igreja, e eu queria trazer este panorama de quem Paulo foi, o seu chamado, a sua prerrogativa missionária de poder estar diante daquela igreja, e num paralelo com a igreja a qual ele agora se envolve para poder ajudar aquela igreja, mesmo sem aquela igreja querer. A igreja não queria ser ajudada, mas o apóstolo Paulo, ele adentra profundamente, se envolve, ele mergulha nesta problemática, e ele de fato resolve, não é? Se envolver com isso para ajudar e para, vamos usar uma palavra, para salvar, não é, a condução que aquela igreja estava tomando, trazendo a igreja para o eixo, né, da palavra de Deus. E meus irmãos, para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versos do 14 até o verso 21. Nós vamos fazer a leitura, todos sentados mesmos, como vocês estão. 1 Coríntios capítulo 4, versos do 14 até o verso 21. O apóstolo Paulo assim escreveu: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como os meus filhos amados. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Verso 18: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar? Pai santo e eterno Deus, louvamos o teu nome por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Bendito é o teu nome, Senhor. Queremos invocar, Pai, a ação do teu Santo Espírito para a compreensão clara da tua palavra, que os nossos corações e as nossas mentes sejam, ó Deus, arrebatadas ao Senhor, para que nós tenhamos, ó Deus, de fato, compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite por meio da tua palavra. Vá diante de mim, Senhor, apenas mero mensageiro. A mensagem é tua, Senhor, e os nossos corações estão sedentos, ó Deus, em ouvir a tua palavra, para sermos alimentados por ela. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos então nesta parte que o apóstolo Paulo dedicou, né, para tratar desse problema da divisão existente na igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e havia de fato esta
esta problemática, e muitos deles rejeitavam o apóstolo Paulo, não queriam saber nada dos ensinos de Paulo, sendo Paulo o fundador da igreja. Observe então, irmãos, que Paulo trata deste problema, e na porção de hoje, Paulo traz de fato uma palavra pastoral, né? E depois de ser bastante irônico, né, e sarcástico na porção passada, do verso 10 ao verso 13, na ministração do domingo passado, num relatório impactante, ele então desperta a mente daqueles irmãos, e quando eles diziam então, o apóstolo Paulo dizia, eu, Paulo e Pedro, somos loucos por causa de Cristo, e vocês são os sábios? É isso que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que nós é que somos loucos e que vocês que são sábios, é isso? E ele começa então a fazer essas pontuações. Nós somos fracos, vocês de fato é que são os fortes, é isso que vocês estão dizendo? Quanto orgulho, quanta petulância, quanta arrogância no coração, não é? E o apóstolo Paulo diz, vocês são honrados e nós desprezados, é isso que vocês estão dizendo? É isso que vocês estão sugerindo que nós somos? Paulo então, irmãos, manda a real para aqueles irmãos. Paulo então, na porção passada, até agora, nós temos sofrido fome, sede e nudez. Para vocês que não sabem, eu acho que ele usava bem esse tom, não é? Para vocês que não sabem, igreja de Corinto, não é? Nós somos esbofeteados, não é? E não temos morada certa, porque a nossa missão é onde o Senhor nos leva, não é? E vocês com essa arrogância toda, tá? Igreja de Corinto, nós afadigamos-nos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando nós somos insultados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos então caluniados, nós procuramos conciliação. Igreja de Corinto, preste atenção. Até agora temos sido considerados como lixo do mundo e escória de todos. Vocês não são brincadeira. É isso aqui que está acontecendo. E Paulo, irmãos, estava disposto por amor à igreja. Não era por interesses próprios, por interesses pessoais, não. O interesse de Paulo era por amor à igreja e por amor a Cristo. Ele então busca um caminho de revitalização daquela igreja, usando para isso uma argumentação forte, uma argumentação responsável, centrada diante de Deus, pela autoridade que foi dada a Paulo. Por outro lado, irmãos, uma igreja habituada com uma forma própria de viver, a sua própria espiritualidade, distante de Deus, mergulhada no auto-engano, que é algo extremamente danoso para a vida de qualquer crente, é o auto-engano, é achar que está tudo bem espiritualmente quando ele está na sarjeta, não é? Distante completamente, numa falsa compreensão do que de fato seria a igreja, uma igreja para a glória de Deus. Aqui, queridos, eu gostaria de trazer uma citação de um pastor amigo entre aspas, né? Nós não nos conhecemos, mas temos uma afinidade aos conteúdos, né? E é um colega pastor, o pastor Leandro Peixoto, ele é da Segunda Igreja Batista de Goiânia, e falando sobre isto, irmãos, ele traz uma citação, que para Paulo, a igreja de Corinto poderia causar um grande impacto naquela cidade, por meio de um culto público saudável, um culto público verdadeiro. Para Paulo, a relevância da igreja na cultura, na cidade, começa então impreterivelmente pela saúde do culto. A igreja cujo culto é saudável, cujo povo, quando se reúne, é um só, e não partes divididas. Mas quando o culto vai acontecer, o povo se junta como um. Esta era a intenção de Paulo, era ver aquela igreja tendo Cristo como cabeça, que se junta com um único coração, sentido, vontade e motivação, adorar a Deus, sendo um único povo. O pastor então continua dizendo que a igreja que se reúne em culto, ela se edifica com os dons que Deus mesmo ele distribui com os seus irmãos, os seus filhos que ali estão. Assim, queridos, nós podemos observar que as motivações do apóstolo Paulo estavam muito mais para além de querelas internas. Ele estava agora querendo passar a limpo a igreja.
A intenção dele era não ver uma igreja dividida, mergulhada em pecaminosidade, em carnalidade, em imoralidade sexual, em distorções teológicas, mas ele queria ver a igreja unida, a igreja uma só, com este único objetivo, caminhando em uma única direção. Este é um grande desafio, irmãos, para a igreja no mundo todo até hoje. Esse é um grande desafio. É a igreja que é uma, a igreja que é una, a igreja que tem um culto público saudável, que tem um culto público que Deus olha lá de cima e olha para aqueles que estão cultuando e vê nos corações a motivação verdadeira, correta, excelente, humilde, de quebrantamento, de corações prostrados diante do Senhor. O culto público saudável não é um culto público, irmão, cheio apenas de aparência, apenas de beleza, apenas de pompa, apenas de luzes, apenas de glamour. Culto público, irmãos, é quando o louvor congregacional ele flui de um coração de um adorador, de um povo que adora a Deus, de que está unido de alma, unido de coração, que está aqui com plenos objetivos de apenas entregar ao Senhor o nosso culto. Era isso que o apóstolo Paulo queria, e é isso que nós devemos querer, sempre. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos então para os versos 14 até o verso 16, nós podemos ver, irmãos, o desenrolar da narrativa, quando o apóstolo Paulo, depois de uma certa forma constrangê-los com as palavras duras que ele falou nas porções passadas, eles: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como os meus filhos, como a meus filhos amados. Observe que o apóstolo Paulo tem isso no coração, Trata-os como filhos amados, porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Observe que Paulo começa então já trazendo uma visão, uma cosmovisão, de conscientização do que estava acontecendo. E aqui, meus irmãos, conclusivamente, Paulo, por meio desta exposição, tratam eles como filhos, nesta avaliação dos coríntios sobre eles mesmos. E observe que Apolo, Pedro, em uma outra avaliação, na verdade, observe que, mesmo sendo três citados na história de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, nós podemos observar, irmãos, que Paulo ele considera esses três, dentro de uma avaliação, como três que estavam ali lutando, pregando, ensinando de forma legítima, de forma abençoadora. E aqueles irmãos ali, fora o apóstolo Paulo, o Apolo e o Pedro, que vieram depois, e tantos outros que pudessem vier a estar ali, o pai na fé daqueles irmãos era o apóstolo Paulo. Foi ele quem criou, foi ele quem pregou a palavra, foi ele que levou a mensagem do Evangelho de Cristo crucificado. Observe que a linguagem severa do apóstolo Paulo, sarcástica e irônica, que ele falou no domingo passado, na passagem anterior, nós podemos observar que, falando então na lista dos seus sofrimentos, ele tensiona fazê-los sentirem-se envergonhados de forma alguma, mas tão somente serem despertados. E às vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta fortemente. E coitado do pastor que prega, porque ele é um mensageiro apenas. A mensagem é de Deus. Mas qual o objetivo disso? É diminuir o outro? É rebaixar? De forma alguma. Mas é trazer sensibilidade, irmãos, para a verdade. O que o apóstolo Paulo fazia com essas palavras duras e difíceis de serem digeridas às vezes, porque eles estavam orgulhosos, cheios de razão própria, e eles não queriam aceitar de forma alguma e considerar que o apóstolo Paulo fosse alguém. Ele disse: olha, não é para constranger vocês não. Eu quero despertar em vocês aqui sensibilidade à verdade que vocês estão desprezando. Observe, irmãos, que esta foi a forma que Paulo encontrou. Ele encontrou esta forma mais cabível de tratar com eles diante desta situação absurda que estava acontecendo ali.
em que os coríntios então viviam distante de uma espiritualidade verdadeira e desconsiderava a verdade do que o Senhor ele estava trazendo por meio do apóstolo Paulo. Observe, irmãos, que é no verso 15, que nós já lemos, que Paulo faz então uso do seu direito como pai na fé. Ele diz com todas as letras: vocês poderiam ter tido uma porção enorme de instrutores depois de mim, mas nenhum deles seriam pais de vocês, porque eu fui quem gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Foi eu que fiz. O começo de tudo foi comigo. Vocês conheceram o Evangelho por conta da minha pregação. Vocês conheceram Jesus porque foi eu que preguei para vocês. E o apóstolo Paulo se posiciona, né, de forma muito forte. Ou seja, aqueles assim, filhos amados, foram oriundos então do alcance da voz, do trabalho, do esforço, do empenho do apóstolo Paulo. E isso estava sendo desconsiderado. Ou seja, o apóstolo Paulo, que lutou tanto para poder a igreja se firmar, para poder ela vir a existir, para poder dar os seus primeiros passos, para poder organizar, agora sendo escanteado. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi forte ao trazer estas verdades. Ele reforça então, irmãos, uma verdade importante e recorda-lhes dizendo que mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, não havia nenhum tipo, irmãos, nenhuma boa razão para que eles pudessem tratar o apóstolo Paulo daquela forma. Igreja difícil, a igreja de Coríntios. Igrejinha complicada. Ao que parece, irmãos, o clima na carta pesou. Paulo teve que ir para as vias de fato da verdade estabelecida, não é? E diante dos ataques que a igreja fazia contra Paulo, não foi fácil. Observe que há versos aqui mais adiante, que alguns até mangaram de Paulo, dizendo que ele estava com medo de não vir. Ele não vem aqui mais nada, ele não vem de jeito nenhum aqui mais. E Paulo diz que eu vou aí, se Deus permitir eu chego aí. Observe, irmãos, que quando a gente olha para Êxodo, capítulo 32, verso 9, a gente vê assim: quando Deus diz a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Quem era esse povo? Moisés tinha subido ao monte para estar com Deus, e o povo lá embaixo se rebelou, não é? Fez o bezerrinho de ouro, entrou na gandaia, na festa, Deus disse: ó, desce, eu tenho visto esse povo, é um povo dura cerviz. Percebam que este povo estava cativo lá no Egito. Deus libertou este povo debaixo de mão forte, de mão poderosa, abriu o mar vermelho, conduziu este povo pelo deserto. Era muita gente, 1.800.000 pessoas mais ou menos. E Deus supria de água, de comida, supria de sombra, por conta do sol durante o dia, e coluna de fogo para iluminar e aquecer a noite. Mesmo assim, era um povo de dura cerviz. A gente começa a observar o que o apóstolo Paulo fez pelo Evangelho de Cristo, pelo suor derramado, pela luta que foi para plantar aquela igreja, e aquela igreja agora se comporta de forma rebelde. Isso não é diferente nos nossos dias, irmãos. Não é diferente. Existe muita gente de dura cerviz, infelizmente, e acha que é crente, que é espiritual, que é isso, que é aquilo. Mas Paulo, irmãos, ele finaliza o verso 15 dizendo: eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. É bem verdade, queridos, que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre algo que somente Deus é capaz de fazer. Pastor nenhum converte ninguém, nenhum evangelista converte pessoa alguma. Isso é algo que Deus é quem faz. Mas nós encontramos, irmãos, lá em Tiago capítulo 5, verso 20, quando diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma daquele e cobrirá então a multidão de pecados. Ou seja, há uma atribuição no linguajar bíblico de que
Deus é quem realmente faz, Ele é quem está por trás realizando tudo, mas há coisas nesses aspectos, irmãos, que é feito pelas criaturas. O autor é quem está por trás e atribui ao instrumento o mérito do trabalho, do suor derramado, da luta que foi, de tanta agonia que se passou, de tanto preço pago para poder ajudar, abençoar. Isso é uma verdade que nós não podemos desconsiderar. Da mesma forma, irmãos, a gente observa então que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são inseparáveis. Deus é o Deus soberano que faz todas as coisas, mas há uma ação nossa que nós precisamos estar ali para que a coisa aconteça. É claro que, em última instância, a soberania de Deus é a maior de todas as coisas, mas a nossa responsabilidade humana, ela está nesta conjuntura. E o apóstolo Paulo, como responsável, como alguém que serviu de instrumento nessa livre agência, de poder estar em Corinto, naquela condição, lutou bravamente, pregou para aquelas pessoas, fez com que durante 3 anos o evangelho fosse pregado e Cristo crucificado. Era a mensagem de Paulo. Aquela igreja então nasce ali, ele deixa tudo ok e vai para outra missão, e a igreja cai numa condição daquela. Houve a participação de Paulo, mas houve soberanamente a ação poderosa do Senhor. E queridos, no verso 16, Paulo então se vale desta condição e pede aos coríntios. Ele faz um pedido audacioso. Ele coloca-se então como um modelo. O apóstolo Paulo, ele era alguém, irmãos, que diante de todas as igrejas onde ele passava, o testemunho dele, o rastro dele, era de alguém piedoso, temente a Deus, que poderia, sem nenhuma dúvida, servir de exemplo. Observe que Paulo diz: sejam os meus imitadores, ou seja, tenham um exemplo de pai em mim, de sofrimento altruísta, a ser então seguido por vocês, filhos gerados. É isso que ele fala de forma muito clara, ou seja, dedicar, devoção abnegada ao Senhor. Podíamos ver nele, podíamos ver no apóstolo Paulo amor e serviço incansável. Lembra lá de Troade, quando ele estava lá, depois de um dia andando, não tinha carro não, irmão, não tinha Uber não, depois de andar muitas distâncias, aí entrou à noite cansado, ele queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo não deixou, mas à noite, a visão de um varão macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu ali que Deus estava mandando ele ir para outra região, para a Macedônia. E o que é que aconteceu naquele momento? Ele não esperou o dia amanhecer. Não, vou dormir e de manhãzinha a gente sai. Depois que a gente tomar café, né, escovar os dentes, palitar, se ajeitar, tal, tudo bonitinho, a gente faz a mala e a gente vai e pega o barco para lá. Negativo. Naquele mesmo instante, aquele homem tinha um gás incomparável. A Bíblia diz que naquele momento ele já levantou à noite mesmo, juntou os seus companheiros: vamos embora para Macedônia. E pegou viagem a noite inteira. Passe uma noite inteira acordado e você vai ver. A gente passa uma noite inteira acordado no avião, viajando, ou então de carro ali no ônibus. A gente chega lá no outro dia quebrado. Você imagina uma noite a pé. Isso é para a gente ter ideia da garra do apóstolo Paulo, quando o assunto era plantar a igreja, levar o evangelho, levar a palavra. Não tinha cansaço, era assim. Então a gente via essa dedicação abnegada, essa devoção ao Senhor, esse comprometimento de pregar Cristo e não ele. Não era a mensagem de Paulo, era a mensagem de Cristo. De ver esse amor e esse serviço que às vezes faz muito falta nos dias de hoje nas nossas vidas, de tantas condições que a gente coloca. Não, eu só vou se for assim. Não, quando é quanto. Não dá para mim não. Tudo é uma dificuldade. O apóstolo Paulo trabalhava de forma diferente. Não tinha dificuldade, não tinha tempo ruim, não tinha nenhuma, não tinha. É para quê? É para ir para a cadeia? Eu vou. É para apanhar? Pode meter o pau para cima. Era assim. O apóstolo Paulo não tinha medo de nada. De nada. Levou uma surra em praça pública. Teve suas roupas rasgadas, lançado ao cárcere.
E à meia-noite, o que era que se escutava? Era Paulo e Silas lá no canto lá. Em vez de estar gemendo, ai que dor, ai que dor. Não, 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 não. Era louvores a Deus. E orações se ouvia. E aí veio aquele terremoto, bagunçou a cadeia toda. E foi aquela história toda linda para alcançar a família de um homem, o carcereiro. Era o apóstolo Paulo, a vida dele era isso. Mas irmãos, é no verso 17 que ele diz: por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo então, irmãos, mandou essa carta por Timóteo, porque ele tinha todos esses predicados aqui, e é um verso apenas que reflete quem era Timóteo. Timóteo, companheiro, né? Companheiro, mas era filho amado, era um filho amado, não filho de sangue, mas era um filho que Deus deu a ele, um filho espiritual. Era uma pessoa fiel no Senhor, fiel. A grande prerrogativa buscada em cada crente, fiel, fiel no Senhor, era Timóteo. Paulo poderia ficar tranquilo que Timóteo era um cara extremamente temente a Deus, era um servo do Senhor, comprometido com a mesma missão que o apóstolo Paulo vivia. E ele disse: leve a carta. Era a certeza que a carta ia chegar lá e ia ser lida lá, né? Ele também será a testemunha do apóstolo Paulo, pelos caminhos que ele vivia em todas as igrejas. Paulo então, irmãos, faz isso também como se fosse para que ele fosse bem recebido lá em Coríntios, a fim de ajudá-lo a alcançar o alvo de Paulo. Então, como é que Paulo ia sentir o clima da igreja? Era quando Timóteo chegasse lá, abrisse a carta, lesse para o povo, ia perceber as caras e bocas, né, o que ia acontecer, quais são as decisões que eles iam tomar, e voltar para Paulo para trazer o outro relatório e saber, olha, a carta foi aceita ou não, houve êxito ou não houve êxito, né? Então eu precisava ter alguém de confiança, alguém fiel no Senhor para cumprir esta missão aqui. E meus irmãos, isso aqui eu olho para mim e para você. Nós que somos enviados do Senhor para evangelizar, para levar a mensagem, não a mensagem aqui, mas a mensagem de Cristo. Será que nós temos estes mesmos predicados? Será que nós somos filhos amados do Senhor? Será que nós somos fiéis no Senhor? Será, irmãos, que nós somos de fato verdadeiras testemunhas daquilo que o Senhor, Ele fez, faz e fará na vida do pecador? Será? Será que nós temos sido, quem sabe, bons Timóteos, não é? Para cumprir a nossa caminhada, a nossa missão aqui? E aí, meus irmãos, versos 18 a 21. Observe então o que o apóstolo Paulo diz: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se não fosse mais visitá-los. Em outras palavras, alguns de vocês estão aí batendo no peito, contando vantagem, dizendo: que nada, ele vai vir aqui nada, não é? Como um desafio, algo nesse tom. E o apóstolo, ele diz no verso 19: mas em breve, se o Senhor quiser, eu irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. E meus irmãos, aqui há uma palavra de afirmação, que pelas palavras finais de Paulo, neste bloco de versos que nós estamos aqui finalizando, nós podemos, irmãos, perceber o tom de fúria contida então no apóstolo Paulo com os coríntios. E nós percebemos, irmãos, a forma hostil por parte daquele povo que estava lá, a forma como de fato eles desconsideravam o apóstolo Paulo. Paulo já sabia disso, não é? Lógico, na ausência de Paulo, mas Paulo disse que ia lá. Certamente, irmãos, um grupo de opositores do apóstolo Paulo, cheio de orgulho, de arrogância, de prepotência, abertamente desafiando Paulo e a sua autoridade como apóstolo,
Observe que os primeiros versos da primeira carta, o apóstolo Paulo diz: eu sou apóstolo, não por vontade minha, mas é pela vontade do Senhor, viu? Ele se reafirma como apóstolo, como mensageiro, quem ele é, contando, afirmando pelos históricos dos acontecimentos quem ele era, o chamado que havia na vida do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo diz, em outras palavras, eu estou escrevendo para vocês, mas eu tenho autoridade para falar para vocês. Eu tenho autoridade, eu não sou qualquer pessoa, não é? E meus irmãos, observe que no verso 19, Paulo então demonstra a sua dependência em Deus. Eu desejo ir visitá-los, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Observe que Paulo, irado, desejoso neste envolvimento de poder resolver aquele problema daquela igreja, o apóstolo Paulo então, mesmo assim, ele está em dependência do Senhor. Se o Senhor não quisesse que ele fosse, ele não iria. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo queria mesmo, era uma conversa olho no olho, era o que ele queria. Quero ir, que eu quero conhecer desse grupo aí, não é? Eu quero ter um papo olho no olho, que eu quero conhecer não só as palavras, mas eu quero conhecer o poder de vocês. Eu quero estar aqui, não é? Hoje em dia existem muitos meios, né? WhatsApp, né? Chamado de vídeo, manda um áudio, não é? Essa coisa toda. Naquele tempo não tinha isso. Ou era carta ou era olho no olho. E o apóstolo Paulo queria isso fazer. No verso 20, irmãos, Paulo então faz uma declaração forte, dizendo: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí muitas pessoas pegam esse pedacinho aqui, desconsideram o contexto, e aí faz a abominação à teologia, ao estudo da palavra, ao ensino, ao afinco, ao conteúdo. Mas Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que o poder de Deus, ele não se firma em palavras. Que palavras são essas? Discursos vazios, bravatas. Não é assim. Essa palavra aqui, ele não está falando da palavra de Deus, não é P maiúsculo. São palavras jogadas ao vento. O reino de Deus, ele não consiste nisso, mas no poder. E a palavra aqui referida é exatamente esta palavra tratada sem nenhum fundamento, não é? É ameaças, é discórdias. Não, o poder de Deus não é isso. Não é discurso bonito, faccioso, mentiroso, falso. Não é isso não. Mas consiste em poder, de como de fato vidas são transformadas. Isto consiste o reino de Deus. É o que gera pessoas para o reino de Deus. E isto é o que de fato referencia o poder do reino de Deus, conforme o verso 20. Paulo então, irmãos, ele quer constatar pessoalmente o que há de verdade demonstrada e o que há de poder naquele pessoal. E queridos, porque o poder do reino de Deus se aponta-se em três grandes coisas importantes na igreja. O poder de Deus é o que reúne a igreja, é o que reúne o povo, é o que traz o povo para ser um em Cristo, em adoração. O poder de Deus é aquele que edifica a igreja, que cristãos chegam e a cada semana, a cada mês que se passa, aprendem mais da palavra, crescem mais em maturidade, deixam de agir como menino e agir agora como adulto, que abandona todo tipo de comportamento reprovável associado ao mundo, àquela velha natureza, para vivenciar agora uma nova natureza em Cristo. E isto é o que o poder de Deus faz. É o que transforma e também é o que dá glória para Deus, que traz glória para Deus. Este, de fato, irmãos, é o poder do reino de Deus. Ele trabalha nessas três vertentes: reúne a igreja, edifica a igreja e traz glória para unicamente a pessoa do nosso Deus. Aí a gente vê poder de Deus. Fora isso, não é poder de Deus, é poder de uma outra coisa qualquer, só não é o poder de Deus. Aí, meus irmãos, é no verso 21 que Paulo então conclui, perguntando a eles, né? Vocês querem que eu vá com chicote ou com espírito de mansidão? E aí a gente até fica
Eita, o apóstolo Paulo ele foi para cima mesmo com força. Calma, vamos compreender. A proposta inicial, irmãos, da visita apostólica, nesta frase, vocês querem que eu vá com chicote? Ele tinha autoridade para isso, mas não ia chegar lá com um rebengue na mão, um chicote para dar nas pessoas, não é isso. Não é isso não. Isso aqui é uma linguagem figurativa, mas ele fala sobre a autoridade apostólica, numa demonstração de autoridade e poder contra aqueles arrogantes. Ele ia chegar lá e disciplinar todo mundo, botar para fora da igreja, excomungar, como ele fez aqui na frente. O capítulo 5 vai nos trazer. Foi o que o apóstolo Paulo fez lá. Quem é esse rapaz aí que está tendo um caso com a madrasta? Entrega a Satanás. E ele toma essa posição. Ponto final, acabou. E bota para fora da igreja. É dano para a igreja. A igreja não é para aceitar esse tipo de coisa. Ele fala isso aqui. O apóstolo Paulo tinha essa autoridade para isso. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo então se coloca desta forma. Havia de fato o desejo nele de disciplinar caso fosse necessário. Mas também havia outra possibilidade. Ou vocês querem tratar isso em paz, na proposta de graça, de vocês reconhecerem aquilo que de fato aconteceria. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi à viagem. Ele foi visitar Corinto. Não só mais uma vez, mas outras 2 vezes. E não foi bom, não foi boa a reunião, a visita não foi fácil. E queridos, diferente dos filmes de Hollywood, não é sempre o ator principal, o protagonista, no final ele sai por cima. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo como um pastor sofredor. Isto traz para nós muitas avaliações. 2 Coríntios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Ou seja, o apóstolo Paulo foi, e na segunda carta aqui ele fala que ele já tinha ido, eu não quero mais me encontrar com vocês em tristeza. Ou seja, a reunião deve ter sido tensa, pesada. Não foi bom para a igreja nem para ele. Mas quando chega no capítulo 13 de 2 Coríntios, versículos 1 e 2, aí a gente encontra o relato da última visita que ele fez à igreja. E daí para frente nós não sabemos mais, porque não tem nada revelado. O apóstolo Paulo disse: então, esta é a 3ª vez que eu vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Olhe que ainda estava se arrastando. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela 2ª vez, que foi lá em Coríntios 2, verso 1. Ele diz: mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei. Irmãos, que paciência é essa? Ele falou hoje aqui na primeira, dizendo que ia. Depois ele foi de novo. E disse: olha, se não tiver conserto, eu não vou poupar ninguém. Um coração delatado de paciência, esperando, aguardando, dando tempo, dando oportunidade, para não usar do chicote da disciplina. Este, irmãos, é o relacionamento de Paulo com a igreja mais complicada que se sabe no Novo Testamento. Igreja difícil. Nossa série de mensagens aqui, ela traz esse misto de emoção, de um apóstolo que plantou uma igreja debaixo de amor, debaixo de devoção a Deus e de comprometimento. Um pastor que depois sabe que a igreja não vai bem. Um pastor que agora, sabendo de tudo isso, se envolve profundamente em ajudar a igreja a voltar-se para os caminhos. Um pastor agora que ele poderia muito bem dizer assim: rapaz,
Vocês se virem aí. Eu não quero nem saber. Olha, não me traga nem notícia. Não, ele se interessou em não deixar para trás uma igreja que debaixo de muito trabalho ele ergueu. Ele foi instrumento de Deus. Aquele pastor, ele viveu, irmãos, momentos difíceis que desafiou o seu próprio chamado pastoral. Você acha que é fácil? Acha que é fácil receber de Deus um chamado, cuide das minhas ovelhas, como ele fez com Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é trabalho fácil para pastor? Pastorear uma igreja assim? Onde? Como? Como é que é? Que matemática é essa tão fácil que se tem hoje em dia? A coisa mais fácil que tem, irmãos, hoje é ocupar um púlpito, dominicalmente pregar, e cada um viva do jeito que quiser e se vire. Mas relatório de igreja, como chegou para ele aqui, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, e ele agora se envolver com isso, e agora correr atrás, isso chama-se pastoreio. É se envolver com um problema que não é dele, que ele não tem nem por que fazer aquilo, mas por amor a Deus e por amor à igreja, ele se envolve com isso. Esses são os pastores que está em falta hoje. Esses aqui são os pastores que estão em falta. Pastor de Instagram está assim, ó. Nenhum quer saber de nada. Pastor, morreu um ali, enterre. Pastor, o casamento está acabando, desmancha, arranja outra, está tudo certo, vamos para frente. Não quer se envolver, porque o problema não é dele. Mas pastoreio é isso aqui, ó. É isso aqui que ele está fazendo aqui. Se desgastando, orando, Senhor, meu Deus, toque no coração. E o pobre do pastor lá, a relação. Paulo, irmãos, em todo momento tem tratado a igreja com clareza. Não havia nenhuma motivação oculta nas falas do apóstolo Paulo, nenhuma. Que alguém poderia dizer, não, ele está fazendo isso aí porque ele quer ser o dono da igreja. Que nada, Paulo estava noutra região, já noutra missão, nada a ver. O objetivo de Paulo, irmãos, era ser instrumento nas mãos do Senhor. Foi isso que ele foi chamado, para poder ensinar, instruir, se dedicar. Paulo, irmãos, era um pastor bíblico, diferente de muitos que estão nas pompas das curtidas das redes sociais. Mega igrejas, o povo vive do jeito que quiser, porque vai ser como? Cada um faz o seu. Mas pastoreio, assim? Mas, meus irmãos, Paulo nos ensina, queridos, conclusivamente, quero concluir, né? Caminhando para o final. Ele sabia usar as palavras certas, de acordo com a necessidade da igreja. A gente aprende isso. Corrigir com firmeza, mas no momento certo, a fim de salvar o rebanho. Isso nem todo mundo entende. Às vezes o pastor que é zeloso, o pastor que pastoreia, às vezes ele chega naquele determinado momento que Deus ilumina a mente de tal forma que diz assim, olha, ou você fala agora, ou vai ser destruição. E aí o pastor tem que se encher de coragem, chamar para o gabinete e dizer, olha, é assim, é assim, é assim. É todo mundo que entende isso? É não. Sabe quem sofre? Pastor. Agora aquela atitude ali salvou a igreja de um problema grande. Sabe o que é que Eclesiastes 8:5 diz? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e o modo. Então há a hora certa de agir, há a hora certa de voltar um pouquinho, há a hora certa de se humilhar mais, para poder dar 2 passos lá para frente. A hora certa para tudo, irmãos, e isso aqui, quando Deus ele chama alguém para conduzir o seu rebanho, Deus dá um discernimento àquele cidadão, que não tem quem entenda, só Deus mesmo entende.
E como isso é difícil, como isso é difícil. Eu fico olhando para o apóstolo Paulo nesta tratativa aqui, meu Deus, como resolver isso aqui? Por carta, olha só. Segundo lugar, irmãos, Paulo apela para o respeito e reconhecimento que as igrejas deveriam ter para aquele que Deus usou para reger a igreja aqui. Paulo, ele requer respeito. E eu sei, eu entendo que a gente vive hoje numa geração de muitos pastores que tem só o título de pastor, não foram chamados por Deus, não tem nada a ver com nada com ministério, é apenas um título, é apenas uma pompa, apenas uma vaidade do coração, e esses não têm comprometimento nenhum, e estes vivem apenas para o seu bel prazer, para a sua aparência, para a sua própria vitrine, e esses, neste seu descomprometimento, cometem todo tipo de atrocidades na área moral, quando se trata de riquezas, de dinheiro, de coisas financeiras, e os escândalos são os mais diversos que a gente pode encontrar por aí afora. A pergunta é, ele é verdadeiramente pastor? Houve de fato um chamado de Deus? Que chamado de Deus é esse? Que chama e está numa situação dessa? Como? Como é? Que chamado foi esse? Isso aqui é muito sério, irmãos, muito sério. Paulo então apela para o respeito. Em outras palavras, vocês me respeitem, porque a igreja que está aí hoje aí, quem fundou foi as minhas mãos, foi os meus joelhos em oração, viu? Foi as minhas noites de sono, foi o meu esforço que o Senhor usou a minha vida para isto fazer, e eu estou sendo desrespeitado, desqualificado por parte de alguns, e o apóstolo Paulo ele faz este resgate. O modo, irmãos, que Deus usa, assim, aí sabe o que acontece? É que aqueles que trabalham de forma correta acabam pagando pelos que não trabalham corretamente, não é isso mesmo? Aí todo pastor é ladrão, todo pastor é bandido, nenhum presta, todo ele é assim, e aí começa a relação. Infelizmente, irmãos, isso aqui é a verdade. O modo que Deus usa, irmãos, para alcançar pessoas sempre foi a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo fez, alguém pregou, alguém falou sobre a palavra de Deus para ouvir, para que viesse a conversão. Deus elegeu pessoas, mas Deus também elegeu métodos para alcançar as pessoas, pelo qual será usado. É mistério que em muitas igrejas, irmãos, existam essas divisões, problemas internos, externos, pessoas vivendo com interesses dos mais escabrosos, infectando a igreja que a gente possa imaginar. E meus irmãos, uma igreja que vive em pedaços, como era a igreja de Corinto, é uma igreja que vive em maus pedaços, porque igreja não é para viver em pedaços. Igreja é para viver unida, uma só em Cristo. Ele é o nosso cabeça, Ele é o adorado, Ele é o exaltado, Ele é o centro do culto, é o centro da igreja. Só a Ele honra e glória, só a Ele louvor e adoração, somente a Ele é pregado aqui no púlpito. Não lembro agora o comentarista bíblico que fala que bom seria que o pastor pregasse escondido atrás do púlpito, para não aparecer nem quem é que está falando, que aparecesse mais Cristo, e este como nosso Redentor e Salvador. Observe, irmãos, que por isso é dever de todos os que procuram as melhores maneiras para resolver os problemas, para que a igreja proclame então vitória e seja vencedora, pois Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, pela sua morte na cruz, Ele nos reconciliou e quebrou as divisões, as paredes que existiam. Quem sou eu agora para criar parede? Como Corinto estava fazendo, vamos fazer aqui a parede aqui de Paulo, aí constrói aqui uma parede, divide, aqui é o Paulo, aí é Apolo, e cadê a de Pedro? Divide ali outra parede. Não, em Cristo todas as paredes foram destruídas.
Quem somos nós, irmãos, para fazer grupo, fazer grupinho, sair escondido, se ajuntar de uma forma misteriosa, 007, né? Organização, tal, pá, aquela coisa tudo, sabe, cheio de arrumação. A igreja de Cristo, esta não é a proposta. A proposta defendida pelo apóstolo Paulo é uma igreja que é uma, que no culto público o Senhor olha e, como está escrito lá no tempo da reconstrução de Jerusalém, quando Esdras botava o púlpito de madeira na praça e abria o texto para pregar, para falar, o povo estava tão unido em silêncio que parecia um único homem, uma única pessoa. Essa é a imagem perfeita do que é para ser igreja, irmãos. A igreja, ela está olhando então para Cristo, deve estar olhando para Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2, é uma igreja vitoriosa, que visualiza novas metas, que visualiza novos alvos e objetivos. Para onde nós estamos olhando, igreja do Senhor? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos alvos? Quais são os nossos objetivos como igreja aqui neste lugar, em Mangabeira, aqui nesta rua? Professora, doutora Neuza Brilhante de Moura, aqui, eu, você, nós aqui, igreja do Senhor, quais são as nossas metas para alcançarmos? Quando a gente faz isso, irmãos, a gente não perde tempo com tanta bobagemzinha, que nutre tantos problemas, é o nascedouro de tanta querela, como estava aqui em Corinto. Serve para nós de exortação para todos nós, inclusive para mim também. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina-nos outras coisas, que de fato há assunto, irmãos, que é preciso resolver pessoalmente e não virtualmente. São coisas que às vezes, irmãos, precisa de confronto, precisa de chegar no olho e dizer, olha, é assim, é assim, é assim, correndo o risco de perder pessoas. O apóstolo Paulo estava disposto a resolver o problema. Observe, irmãos, que a disciplina eclesiástica, por exemplo, é um elemento necessário para tratar situações desta natureza, com amor, verdade, honestidade, firmeza e com muita paciência. Eu fico olhando, eu fico abismado com a postura pastoral do apóstolo Paulo. Que paciência esse homem tinha. Ele poderia ir na primeira viagem, quebrar tudo, começar a igreja de novo. Foi paciente. Uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, meu Deus. Olhar para aquelas pessoas opositoras e dizer, olha, eu amo vocês. Eu imagino, nas reuniões, quem sabe, o tratamento era esse. Vamos resolver isso em paz. Para que essa divisão? Entenda, o Evangelho de Cristo nos une em um único povo. Essa igreja parou de crescer, parou de produzir, está perdendo vitalidade, precisa andar. Meus irmãos, Paulo demonstrou, irmãos, ser este pastor paciente. Escreveu 4 capítulos para tratar de um único problema, disposto a amar e sem querer de forma nenhuma desistir daquela igreja. Meu Deus, não foi fácil. Uma palavra aos candidatos ao pastorado. Nem eu sei, né? De repente, tem algum menino aqui no meio da gente, né? Isaac, o Hélio Davi, né? Mateus, né? Daniel ali, ó, assim, Gustavinho, né? Não sei. Quem sabe aqui são um monte de pastores que serão aqui, que sairão daqui. Amém? Não sei. Mas tem Valber aqui que está no seminário, né? Tem o Wellington ali que está no seminário. Palavrinha para vocês. O trabalho pastoral, irmãos, é cansativo, é difícil, é desafiador, é um trabalho intenso. Uma hora, no mesmo dia, uma hora você está festejando com alguém,
2 horas depois você está na casa de alguém aconselhando um casal que está quase se separando. E quando tu sai dali, tu vai para outro lugar enterrar outro que morreu. Esse é o trabalho do pastor. Trabalho intenso, pesado. E aí você tem que chorar com esses que estão chorando, tem que rir com aquele que está rindo ali, tem que se alegrar com aquele que está cortando o bolo ali, e tem que consolar aquele que está enlutado aqui. Esse é o trabalho do pastor. E a gente não pode dar o luxo assim, não vou nada, vou dormir. Como? Você tem um rebanho para dar conta. Embora a igreja todinha, ninguém saiba como foi a sua semana, amigo velho. Ninguém sabe às vezes, só a esposa e os filhos. Mas foi tanta visita, foi tanto corre-corre. Foi noites quase sem dormir, pensando, meu Deus, como resolver? Como fazer? O que é que eu vou dizer? Aconselhamento daqui, aconselhamento dali. Pergunta daqui, telefone dali, preparar a pregação, preparar a aula. É a dinâmica do pastor. É o que Paulo está aqui dizendo assim, foi peso pesado. E eu não quero abrir mão da igreja. Trabalho é árduo. Demanda muito de nós, irmãos. Demanda muito. A gente envelhece rápido. Rugas começam a aparecer, cabelo começa a ficar já querendo ou ficar branco ou cair, né? Não tem hora para comer, não é fácil. E sem a graça do Senhor a gente não vai para lugar nenhum. É dependência do Senhor. E aí, uma palavrinha agora para a igreja. O pastor de vocês, que aqui tem gente aqui de outras igrejas, né? O pastor de vocês, que eu nem conheço quem são, é um pecador igual a você, limitado, fica cansado. Eu já tossi aqui 250 vezes aqui para poder pregar, porque a garganta não está boa. Fica com febre, adoece, tem família, tem filho, fica triste. Pastor chora, pastor se alegra também. Isso aqui é relacionamento de Paulo com a igreja lá, e eu estou fazendo um paralelo com a nossa realidade. Pastor se afadiga, é cobrado, muito cobrado, porque tem que prestar contas. Se não ensinar bem, a aula do pastor não está com nada. Se não pregar bem, passou a semana sem fazer nada, preparou a pregação nas coxas e trouxe aqui de qualquer coisa para a igreja. O pastor é cobrado. E nós somos chamados para dar conta. Temos que expor a escritura com fidelidade, com dedicação. Gasta tempo, horas, sentado, estudando, lendo, catuca para um lado, para o outro, estuda, pega, pedaço daqui, pedaço dali, vai juntando, vai estudando, pedindo graça a Deus, para poder fazer. Isso é o trabalho, irmãos. Precisa de muita sabedoria. Um problema desse aqui, eu fico pensando, como é que eu ia resolver isso aqui, de Coríntios? Meu Deus, como seria? Eu ia pegar um carro e ir lá, chamar todo mundo e dizer, olha, quem quiser sair pode sair, quem quiser ficar, fique. O apóstolo Paulo não fez isso. Tratou com paciência, tratando-os como os meus filhos amados, desconsiderando tudo isso que a gente está aqui comentando aqui, irmãos. O pastor de vocês ama vocês, amém? O seu pastor ama você, irmão. Cada um, quer ver uma tarefa difícil, mas engraçada? É conhecer cada um pelo nome. Eita, não é? Aí para brincar com os irmãos eu digo assim, irmão, tu sabe quem é o irmão Gleison? Pastor, e tem esse na igreja? Tem. Eu tenho que, me dedicar para pegar esses nomes, mais atípicos, para que a gente possa exercitar sempre a nossa memória. Quantos nenéns nasceram ano passado? 11. E o pastor tem que saber o nome desses meninos todinho. Imagina, irmão. Até isso. Tem que enfrentar às vezes. E aí a parte difícil, viu, irmãos? Viu, meninadinha? Enfrentar a parte difícil, Às vezes o pastor conta com a incompreensão de muitos. A incompreensão de pessoas da liderança. É mal interpretado.
entendeu? Então ore pelo seu pastor. Eu não estou aqui com pregação de contando miserabilidade nem em causa própria, não. Eu estou trazendo aqui um pouquinho de como é. O que é que Deus faz? Deus pega alguém que fugia tanto de ser história de pastor, porque o meu pai é pastor e eu dizia em casa, vendo o sofrimento do meu pai, eu quero ser qualquer coisa, só não quero ser pastor de igreja. Eu dizia isso em casa. Parece que Deus diz assim, tu sabe de nada, inocente. E eu via meu pai chorar, incompreensão, humilhação por parte da igreja. Eu dizia, rapaz, eu não quero isso para mim não. E Deus convergiu, eu não pude escapar. Não teve como escapar. E segundo o pastor Augusto Nicodemo disse, olha, só queira ser pastor se não der para você ser outra coisa. Olha, fuja até o último dia, até o último minuto. Mas ele fala isso na expressão até cômica, né? Engraçada. Porque quando Deus quer fazer, Deus vai lá no nosso caminho de Damasco, sabe? Derruba a gente no chão e deixa a gente sem força para nada, entende? E diz assim, ei menino, tu vai caminhar agora onde eu vou colocar tu para caminhar. Te preocupa não, eu vou sustentar tudo, viu? Eu vou estar aqui com você. Agora se prepare. Quando o apóstolo Paulo disse a Ananias, quando Ananias disse, Senhor, o senhor tem certeza? Saulo que mata o nosso povo, vem aqui para casa. É aquelas palavras que Deus disse a ele, receba ele aí, ore por ele. Porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou o quê? Mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Essas palavras, irmãos, é ipsi literis. Há muito sofrimento nessa conjuntura, mas é algo tão glorioso que não nos permite abandonar. Não nos permite. E eu louvo a Deus por isso, por ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para nas minhas limitações, nas nossas limitações, né? Poder cooperar com o reino de Deus nesta caminhada nossa aqui. Portanto, irmãos, sejamos unidos em Cristo, pelo vínculo do amor, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de amor, que nos ama, que nos sustenta, que nos fez estar aqui, para juntos caminharmos para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?